Olá, seja bem-vindo novamente a esse canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Bruna Fraschetti, nutricionista e terapeuta do bem-estar holístico integral, e trago por aqui conteúdos a respeito de saúde e de nutrição, mas sempre com uma abordagem e uma visão mais ampla, para que a gente possa realmente nutrir e equilibrar o nosso corpo, alma e espírito. O vídeo de hoje vai tratar de um tema que eu considero um dos temas mais relevantes em se tratando de reequilíbrio e desenvolvimento da nossa saúde integral. O tema é digestão. Se você costuma aí ter problemas digestivos, refluxo, azia, tem alguma úlcera gástrica, gases em excesso, diarreia, constipação intestinal, esse vídeo é para você e eu já adianto que a gente precisa corrigir isso logo, caso você deseje de fato ter saúde, e não é só essa saúde do corpo físico não, é uma saúde também da tua alma e do teu espírito. Rudolf Steiner, que é quem iniciou todo o movimento da antroposofia no mundo, ele costumava dizer algo que eu acho extremamente impactante e relevante para que você possa compreender a digestão indo além disso que é tão comentado e falado a respeito dela. Ele costumava dizer que, na verdade, o ser humano, ele adoece comendo e ele recupera a sua saúde através dos processos de digestão. Então, veja só, não adianta você comer um alimento extremamente benéfico se você não está digerindo bem esse alimento. Na verdade, o ato de se alimentar provoca em nós um certo adoecimento. É justamente na superação de todas as forças contidas no alimento, intrínsecas a ele, que a gente se torna sadio, que a gente também reanima o nosso ser, reaviva o nosso ser. Então, antes da gente pensar que alimento consumir, a gente tem que pensar se a nossa digestão ela tá bem boa. Então veja só, todo alimento que a gente coloca para dentro do nosso organismo, ele contém um conteúdo que é extra-humano. Ele não é próprio daquele indivíduo. Então, uma planta, um vegetal, tem esse conteúdo que é próprio dela, que é necessário para a sobrevivência dela. Um produto de origem animal também tem algo que é próprio dele. Esse conteúdo, normalmente, a gente pode considerar como sendo a energia vital desse alimento. Óbvio, a gente sabe já, pela ciência tradicional, que esses alimentos também contêm proteínas, carboidratos, gorduras, micronutrientes, líquidos, né? Mas a gente tem que pensar que sim, eles também têm uma estrutura vital. Então, toda vez que a gente consome um produto, a gente está captando uma força que, na verdade, é uma força extra-humana. Então, todo tipo de alimento possui isso que é algo próprio dele. A gente tem que fazer uma atividade de superação dessa força, e isso acontece através dos nossos processos de digestão. Por exemplo, os produtos de origem vegetal possuem essa força, essa vitalidade, essa energia ainda mais potentes. Já os produtos de origem animal possuem também uma força, uma vitalidade, uma energia, mas já é um pouco mais enfraquecido. Dentro desse ponto de vista, os produtos de origem vegetal são aqueles que são mais difíceis de serem digeridos. A gente precisa ter uma força maior para digerir ele e assimilar os produtos finais da sua degradação. Os produtos de origem animal, eles seriam de mais fácil digestão. Acontece que os produtos de origem animal, eles também possuem um componente que é a astralidade do animal, algo que no ingrediente vegetal a gente não tem. Então a gente também tem que superar essa astralidade desse alimento de origem animal, e quem faz isso é o nosso eu. Portanto, para vocês começarem a entender o que acontece durante os nossos processos digestivos, você precisa entender que o eu precisa estar bem enraizado nesse sistema metabólico motor, que é onde tudo isso está acontecendo. Então veja só, comemos um ingrediente, seja ele de origem animal ou vegetal. Esse ingrediente está com todas essas características que não nos são próprias. Nós precisamos então desvitalizar através da nossa força própria,
através dessa força do nosso eu. E isso já é um desenvolvimento dessa nossa musculatura também. Então é importante que a gente desenvolva essa força através dos processos digestivos, independente de ser de origem vegetal ou animal. A partir desse momento que a gente começa, então, a digerir esse alimento, degradar e desvitalizá-lo, a gente começa a se fortalecer. Aí a gente já começa a compreender, então, o que o Rudolf Steiner quis dizer com essa expressão, de que se alimentar é adoecer, mas digerir é restabelecer essa saúde e essa vitalidade. Agora, se você já compreendeu que é necessário que esse eu esteja atuando sobre essas forças extra-humanas, pensa só, um indivíduo, que a gente já disse isso várias vezes aqui no canal, né, em outros vídeos, um indivíduo que tem esse eu muito presente nessas atividades neurosensoriais, e que não sentem muito, ou então não permitem que esse eu permeie o seu sistema metabólico motor, ele vai ter problemas digestivos. Então a gente precisa aprender a trazer esse eu mais para esse nosso sistema metabólico motor, para que a gente tenha uma digestão mais apropriada. Como que a gente começa a digerir? A digestão ela já começa através do primeiro ponto, que é a mastigação. Algo que eu vejo muito comum entre os meus clientes, que acabam não mastigando muito bem os alimentos. Fisiologicamente falando, já na mastigação a gente tem a liberação de enzimas que já vão iniciar a digestão dos carboidratos. A enzima, a amilase salivar, é conhecida como pitialina. Então, exatamente nessa porção da cavidade oral, a gente já começa a ter uma digestão, inclusive, enzimática. No entanto, não é só essa digestão enzimática que a gente já tem nesse processo de mastigação. A gente também tem uma digestão mecânica, através da redução dessas partículas muito grandes do alimento em partículas menores. Então, é de extrema importância que você mastigue bem para que você comece a ter uma digestão mais apropriada. Depois, esse alimento vai entrar em contato com o teu estômago. Então, ele vai passar por todo o esôfago e vai entrar em contato, então, chegar até o estômago. No estômago, a gente também continua uma digestão mecânica através da atividade, da contração e relaxamento desse estômago, mas a gente também já começa a ter uma atividade mais enzimática com a liberação do suco gástrico. Então, esse suco gástrico é ácido, a gente tem aí o famoso ácido clorídrico, que vai ajudar a começar a digerir um pouco mais esse alimento, e também de algumas enzimas importantes para a digestão, principalmente de proteínas. Agora veja, o que facilita a liberação desse suco gástrico, que vem do pâncreas normalmente, é uma boa atividade anímica do nosso corpo astral, da nossa alma. Agora, um indivíduo que também está com emoções muito oscilantes, pensamentos muito acelerados e descontrolados, é um indivíduo que está com essa alma um pouco desgovernada. E é aí que ele também começa a não produzir apropriadamente todas essas substâncias pancreáticas que são tão importantes para o processo digestivo. Pode acontecer ainda um indivíduo começar a produzir isso talvez em excesso e acabar digerindo a tua própria cavidade estomacal. É o que a gente conhece aí pelas gastrites e úlceras. Então veja, aqui a atividade anímica, uma boa inteligência emocional, uma boa nutrição da alma é de extrema importância para que a gente faça essa segunda etapa do processo digestivo de maneira satisfatória. Então a gente já sabe comer de repente assistindo uma televisão, que a gente não tá ali consciente, né, olhando para aquele alimento e entrando em contato com ele, para que a nossa alma também entre em contato com esse alimento, não é algo legal. O mesmo vale para quando a gente, sei lá, tá comendo e acaba tendo discussões à mesa, ou tá comendo num ambiente anímico de muita preocupação. Então, sabe aquela estratégia que os antigos costumavam fazer muito antes dos momentos das refeições, fazer uma oração?
Isso é de extrema importância, né? Isso traz esse eu para o nosso corpo. Isso também acaba trazendo uma atividade anímica um pouco mais equilibrada. Relaxa essa nossa estrutura da alma. Então, pausar um pouquinho, fazer uma breve oração ou de repente um agradecimento por esse alimento que está à mesa também vai facilitar muito a sua digestão. Pois que esse alimento então ele sai do estômago e ele vai de encontro com o intestino, logo na porção inicial desse intestino, a gente já tem a liberação de bile. A bile e outras também enzimas, né, que são importantes para a digestão. A bile ela é muito importante para a digestão de gordura. Mas você sabe que para a gente produzir bile, a gente também tem um ciclo aí ritmado, né? Então, a nossa liberação de bile, ela tá mais apropriada durante os nossos momentos de vigília, nos momentos do dia. Já à noite, essa produção de bile não é muito adequada. Então, quando o indivíduo consome muitos alimentos gordurosos no período noturno, provavelmente a digestão desses alimentos não vai ser boa. E aí a gente vai ter problema nessa porção final da digestão. Um outro ponto, quando esse alimento encontra então esse ambiente intestinal, é que a gente tenha um ambiente intestinal povoado por boas bactérias. Um ambiente intestinal apropriado. O que só é possível também se a gente se alimenta de alimentos mais naturais. Agora, uma alimentação muito rica em medicamentos, em bebidas alcoólicas, em ingredientes industrializados e ricos em ingredientes artificiais, toxinas, normalmente faz com que esse nosso ambiente intestinal não fique povoado por bactérias boas. Ele fique mais povoado por fungos, leveduras e bactérias que não são probióticas, que não trazem benefício para o nosso corpo. O que acontece nesse ambiente intestinal desequilibrado é que quando o alimento, então, chega nessa porção final da digestão, ele acaba sendo fermentado e acaba produzindo substâncias putrefativas que vão ser tóxicas para o nosso organismo. É também nessa porção que a gente elimina de repente o excesso de estrogênio, o excesso de colesterol e a gente não reabsorve essas substâncias novamente para a nossa corrente sanguínea. Então, lembra que eu disse que a digestão está muito associada com uma série de doenças? Desequilíbrios hormonais, excesso de intoxicação pode ter o teu início, e na verdade normalmente tem o teu início numa digestão desequilibrada e insuficiente. Agora, se esse ambiente intestinal é povoado por boas bactérias, que em geral se alimentam de ingredientes mais frescos, mais naturais, orgânicos se possível, porque daí a gente não tem o impacto também das toxinas, a gente tem um ambiente intestinal mais rico em bactérias que são benéficas, né? E que vão terminar de digerir bem esses alimentos e trazer também substâncias que vão nos auxiliar no nosso reequilíbrio. Depois, finalizando, aquilo que tem que ser absorvido é absorvido através de uma seleção bem apropriada desse intestino. Quando ele não está saudável, o intestino acaba absorvendo aquilo que ele deveria estar eliminando. Como eu disse, podem ser alguns excessos de hormônios ou até mesmo toxinas. E muitas vezes ele elimina aquilo que a gente deveria estar absorvendo, vitaminas, minerais, por exemplo. Então a gente também tem um consumo regular de fibras e de bactérias boas através de produtos fermentados ou até mesmo através de uma suplementação, ajuda a gente a ter um ambiente intestinal bem apropriado para que essa digestão final aconteça da melhor maneira possível. Depois o conteúdo que tem que ser eliminado então vai embora. Na porção bem final do intestino a gente reabsorve ainda um pouco mais de água e daí a gente finaliza esse processo inicial da digestão. Agora, aquilo que foi absorvido vai de encontro com o nosso fígado. Agora, veja só, se a gente absorveu aquilo que não deveria, a gente vai estar dando um trabalhão para o nosso fígado, que vai ter que dar conta de desintoxicar tudo isso. E a gente acaba desvitalizando o nosso organismo de uma maneira geral, até porque o fígado, eu já disse isso em outros vídeos, é o nosso órgão da vitalidade, do nosso corpo vital. Agora, se esse fígado entra em contato com essas substâncias que já não estão mais com a vitalidade inicial daqueles alimentos, porque já foram digeridas da maneira adequada, ele vai receber os nutrientes adequados
para que a gente consiga então restabelecer também essa nossa estrutura física e revitalizar o nosso organismo. Diante de tudo isso que você agora compreende, que talvez você nunca tenha ouvido falar da digestão por essas vias também mais ampliadas, com o impacto do nosso eu e da nossa alma e dos processos de desvitalização e revitalização, a gente já consegue entender alguns passo a passos que são fundamentais para uma digestão apropriada. O primeiro deles é mastigue bem esses alimentos. O segundo, tenha um ambiente anímico, um espaço de emoções bem equilibrado para que o teu estômago também esteja digerindo bem esses alimentos através de uma eliminação de suco gástrico adequada. O terceiro ponto é ter essa atividade biliar, então, bastante equilibrada no nosso organismo, né? Como a gente faz isso? Comendo os alimentos certos nos horários certos, né? Então, evitando aí alimentos muito gordurosos, muito próximo ao momento de dormir ou à noite. Quarto ponto, ter a base da alimentação com ingredientes mais naturais, porque daí a gente tem a garantia de uma microbiota intestinal bem boa, com fibras também e bactérias que são bem satisfatórias para o nosso corpo. Quinto e último tópico é a gente reconhecer, então, que é na digestão que a gente fortalece o nosso eu. Então, olha a importância da nossa digestão também para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, se você quer realmente ter esse eu fortalecido para que você possa ir, inclusive, para o mundo, agindo em coerência com aquilo que você acredita, você precisa cuidar da sua digestão. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí com um entendimento mais amplo para aquilo que é a base da nossa saúde e da nossa nutrição. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou amar ver. Se você tem a sugestão de algum outro tema, ou de repente você quer dividir a tua história também com relação a isso que a gente falou, deixa tudo aqui nos comentários. Eu adoro ler o que vocês escrevem. Já vou aproveitar então para lembrá-lo de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, clicar também no joinha, no gostei se você gostou da informação que eu compartilhei por aqui, porque assim a gente consegue fazer também com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você ainda não me segue no Instagram, também segue lá. O meu perfil é bruna.frasquete. Por lá eu divido um pouco mais do meu dia a dia e informações mais práticas também para te auxiliar ainda mais a se nutrir de corpo, de alma e de espírito. Um beijo grande, muito obrigada por me assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.